que realmente está muito fácil de fazer, pessoal. É uma proposta para todos nós. É muito simples, olha só. O que Jesus pede para nós? Curai os enfermos, ressuscitai os mortos. Pode abaixar só um pouquinho, por favor? Limpai os leprosos, expulsai os demônios, dai de graça o que de graça recebestes. Então tá fácil, né, pessoal? Quem aqui já ressuscitou um morto? Só para eu saber. Ninguém? Será que Jesus queria que a gente aprendesse a fazer massagem cardíaca? O que Jesus quis dizer com essa lição para nós? Quando Jesus pede para que a gente vá e cure, ide e curai, como que nós podemos fazer isso? Qual que é o primeiro passo para que a gente possa cumprir a determinação do Mestre? Então a primeira coisa, a gente precisa entender como curar, como que é capaz e como Jesus curava. E também, principalmente para a gente saber como curar, primeiro nós passamos pelo processo de entender o que é o adoecimento, o que é a doença, o que é o processo de cura, para que a gente possa cumprir a determinação de Jesus. Então o que é doença, pessoal? Então vou fazer uma pergunta mais fácil que eu fiz outra vez. Quem aqui já esteve doente? Mas que isso, gente? Quem não quer levantar a mão, levanta a mão, só para saber. Então esse processo aqui já é bem mais conhecido nosso. O que é a doença? É um distúrbio dos órgãos, dos sistemas, das funções da psique ou do organismo como um todo, e que está associado a sintomas específicos. Então esse é um dicionário médico, tá? Define assim doenças. Se você tem um distúrbio de sistemas, se você tem um distúrbio da psique, um distúrbio do organismo como um todo, você está doente. Agora, o que é o processo de adoecimento para o Espiritismo? Qual a concepção nova que o Espiritismo traz de doença? Emmanuel, no livro Consolador, ele explica, ele dá algumas pistas para nós do que provoca o processo de adoecimento. Então o que ele diz lá? Toda moléstia do corpo tem antecedentes ascendentes espirituais. As chagas da alma se manifestam através do envoltório humano. O corpo doente reflete o panorama interior do espírito enfermo. A patogenia é um conjunto de inferioridades do aparelho psíquico. Então o Espiritismo traz que o processo de adoecimento, ele acontece primeiro no espírito. Nós somos formados de espírito, perispírito e corpo. Então, de acordo com as noções que a gente aprende, o espírito, que é aquele que manifesta a inteligência, que é a nossa personalidade, que é quem nós somos de verdade, esse adoece. Essa é a alma que está encarnada. Ele tem um conjunto de inferioridades. E isso é passado para o perispírito e transforma o perispírito. Então Joana de Ângeles, ela usa a expressão quistos ou cistos de energia. É como se o nosso pensamento, à medida que ele esteja desestruturado, ele vai se aglutinando em determinado local e ele vai provocando mudanças no perispírito. O perispírito, ele é plástico, ele se modifica pela ação da nossa vontade e pela ação dos nossos atos. Então a modificação do nosso perispírito, ele aí sim transfere para o corpo determinada doença, determinado problema, desequilíbrios que vão finalmente se manifestar no panorama do nosso corpo. Então começa a vir alguns questionamentos
para nós que o Espiritismo dá ferramentas para que a gente entenda. Por exemplo, 58% do comportamento suicida, ele é definido pelos seus genes, é genético. 60% da asma, 70% da diabetes tipo 2 é definido pelos seus genes. E aí começa a dar um nó na cabeça, como assim? Como que é compatível a ideia de o meu pai ter um problema com depressão e eu, assim, se Deus é justo, o que eu tenho a ver com isso, né? Por que eu também tenho uma chance de manifestar um comportamento suicida? Como que isso pode ser hereditário? Como que a genética tem a ver com isso? Porque se a gente acredita em Deus justo, então nós aprendemos pelo Espiritismo que nós somos resultados das nossas ações, daquilo que a gente fez. Eu não cumpro uma pena de outra pessoa. Como é que então o comportamento suicida é hereditário? E o Espiritismo vem esclarecer para nós. Afinal, a gente entender sobre genética é a gente entender sobre grande parte das doenças. Quando a gente fala de genética, nós estamos falando das doenças de câncer, nós estamos falando da sua chance de ter gastrite, nós estamos falando da sua chance de ter depressão, de você usar cocaína. 78% do uso de cocaína tem a ver com os seus genes, da dependência de cocaína e do alcoolismo também. Então, como que isso pode ser explicado? E aí o Espiritismo nos ajuda. Olha só o que André Luiz fala lá no livro Entre a Terra e o Céu. A lei da herança funciona invariavelmente do indivíduo para ele mesmo. Detemos tão somente o que seja exclusivamente nosso ou aquilo que buscamos. Você é herdeiro de você mesmo. E como que Deus faz com que você herde suas próprias características? Através da genética. Então olha só, a hereditariedade, ou seja, a genética, é dirigida por princípios de natureza espiritual. Se os filhos encontram os pais de que precisam, os pais recebem da vida os filhos que procuram. Então essas noções hereditárias, elas não são definidas pelas questões biológicas, elas são definidas pelas questões espirituais. Como que é isso? Viana de Carvalho, no livro Atualidade do Pensamento Espírita, podemos afirmar que o DNA na sua estrutura íntima é um campo de energia na sua mais elevada expressão, exteriorizado pelo perispírito na sua função organizadora do corpo físico. Então às vezes a gente tem a impressão que a gente funciona como se fosse o Ghost. Vocês lembram do Ghost? Quem que assistiu o Ghost? Levanta a mão. Ah, beleza, a maioria. Como é que era lá no Ghost? O Patrick Swayze, lá, não lembro como é que fala o sobrenome dele, saía do corpo, né, do cara, ele voltava para o corpo, ele ocupava o corpo lá dentro, ele tinha que entrar dentro do corpo para se ligar no corpo. Às vezes a gente pensa que é assim, que o nosso corpo ele vai sendo formado e de repente o nosso espírito vai lá e pula dentro do corpo, entrou no corpo. Não é assim que funciona a reencarnação. O corpo ele floresce no perispírito, ele brota daquela centelha, daquela semente que existia no perispírito. A função do perispírito é montar o corpo, e ele só se liga no código genético necessário e compatível a ele. Então você não consegue se ligar num código genético que não tem a ver contigo. Você só liga no gene que é seu, na família que você precisa, que você merece e que você tem a condição de se ligar naquela carga genética. Então no momento da reencarnação, os espíritos construtores, quando assim tem merecimento daquela pessoa, preparam o gameta que tem o código genético compatível contigo. Se isso não é possível, ao se aproximar daquele novo corpo, da sua mãe, do seu pai, no processo ali de imantação energética, o óvulo correto, mais compatível com você amadurece. O espermatozoide mais compatível com você é selecionado nos 100 milhões de espermatozoides por centímetro cúbico que existe ali. Então ele seleciona organicamente, biologicamente, é selecionado
aquilo que você merece, o seu magnetismo. Então isso explica muita coisa. Olha só como é que a doença funciona. Você tem um hábito, e esse hábito cria determinado cisto energético, e isso se manifesta numa nova vida, através dos genes, te dando mais possibilidades ou menos possibilidades de adoecer em determinado campo. Então vamos supor, um exemplo bem prático. Eu resolvo fumar aqui a vida inteira. Fumo 80 anos e morro atropelado. Nada a ver com cigarro. Nunca tive um problema no pulmão, talvez. Tem gente que acontece isso. O que acontece com o hábito destruidor do cigarro? Você forma destruições físicas nos seus alvéolos. O seu perispírito também é danificado. Essa danificação no seu perispírito se manifesta numa outra vida, só conseguindo se ligar no gene que também tenha defeitos na formação dos alvéolos. E aí você nasce com asma, que é altamente genético. Você vai achar esse gene aonde? Você vai achar esse gene numa família aí de pessoas que não têm asma? Você vai achar na família de pessoas que têm asma. Então você tem que reencarnar lá. Então basicamente é assim que acontece o processo de doença. E o contrário também é verdadeiro? Será, por exemplo, se a gente começa a fazer campanha de fraternidade Leopoldo Souza todo domingo, igual o seu nível, desencarnou, quando ele tinha condição de andar, ele ia fazer. O que você desenvolve com esse hábito? Humildade, de pedir, não é? Perseverança, porque não é todo domingo que dá vontade de ir. Fidelidade, você está desenvolvendo esse hábito ao longo de toda a sua vida. O que mais? Batata na perna grossa, não é? De tanto andar, desenvolve também. Numa nova reencarnação, o que acontece? Você vem com genes naturalmente selecionados pelo seu perispírito, ligado à fidelidade, à perseverança, à concentração, à batata grossa, e assim vai. Você quer fazer uma pergunta ou você está chamando alguém? Estou chamando alguém, está aparecendo. Certo, pessoal? Então olha só, existem genes ligados à concentração. Aí você vê um cara lá que concentra e fala assim: nossa, mas eu queria concentrar como ele. Nossa, se eu concentrasse para estudar assim o dia inteiro, eu não dou conta. Por que você não dá conta? Você não desenvolveu esse hábito. E você pode desenvolver ele nessa vida. Se não servir para essa vida, ainda vai servir para as outras. Você vai nascer com genes mais fáceis de você concentrar. Olha só como é que é a coisa. Então sempre que você vê gene, genética ligada a uma doença, você vai pensar na sua própria herança espiritual, naquilo que você já conquistou como espírito. Isso é herança espiritual, isso é genética. Está lá no seu gene, que você já está, onde você já caminhou na escala evolutiva, inclusive relativo à felicidade. Agora, será que todas as causas das doenças estão relativas às questões de outras vidas? Evidentemente que não. André Luiz, ele busca no livro Missionários da Luz, narra ele buscando a aproximação, ele vendo como é que acontece a aproximação de entidades que queriam se comunicar. Então ele foi no centro espírita, e aí as pessoas queriam desenvolver mediunidade, e ele se aproxima de uma delas, de uma dessas pessoas que queria ser médium, e olha só o que ele observa: as glândulas geradoras, ou seja, aquelas que produziam os gametas, emitiam fraquíssima luminosidade, que parecia abafada por aluviões de corpúsculos negros, a se caracterizarem por espantosa mobilidade. Então, aluviões de corpúsculos negros é como se fossem bactérias, estavam presas ali no saco escrotal, onde é produzido os gametas. Estava lotado, como se estivesse podre. Imagina um tomate que você pega na geladeira depois de 3 semanas, podre aquele lado. Estava desse jeito, a região geradora de vida daquele ser. Começavam as manifestações sobre a bexiga urinária, vibrava ao longo de todo o cordão espermático, formando colônias compactas nas vesículas seminais, na próstata, nas massas mucosas uretrais, invadiam os canais seminíferos e lutavam com as células sexuais, aniquilando-as. Então, só essa pessoa tinha uma completa disfunção no aparelho sexual. Essas energias destrutivas destruíam os gametas. Provavelmente, se ele fizesse um espermograma ou se tentasse ter filho, ele não ia ser bem sucedido. Eles estavam com um processo de infertilidade. O que provocou isso? Será que foi as ações dele de outra vida?
Ele reencarnou com essa tarefa e não podia ser pai, é isso? Negativo. São bacilos psíquicos das torturas sexuais, produzidos pela sede febril de prazeres inferiores. Então as condições atuais dele, aquilo que ele fazia no dia a dia, os hábitos dele definiam essa sede, fazia com que surgissem esses bacilos psíquicos. Nem tudo o que a doença, aliás, a grande maioria das doenças que acontecem com você, não tem nada a ver com a sua vida anterior, tem a ver com os seus hábitos atuais, que pode variar desde os hábitos aí de manutenção das suas funções orgânicas, quanto os hábitos de pensamento. Aquilo que você deseja, aquilo que você aspira, aquilo que você bota energia, isso produz ou a cura ou o processo de adoecimento. Agora, vem outra pergunta interessante para que a gente entenda como que é capaz, como que a gente vai ser capaz de curar alguém. Para que nós adoecemos? Qual a função da doença nas nossas vidas? Nós já sabemos que nós adoecemos porque fizemos cistos de energias durante longos períodos do passado, nascemos com essa propensão genética, ou nós estamos atualmente tendo hábitos que nos adoecem. Agora, para quê? Para que a doença existe? Qual que é a ideia de Deus a nos deixar doente? E aí, Paulo traz uma lição que eu achei bem interessante, na segunda aos Coríntios. Ele conta lá o seguinte, capítulo 12: para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro do Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Ele narra lá como um espinho na carne, um problema de saúde, alguma coisa que provocava dor nele. E ele explica lá que foi Satanás que colocou para bater na cara dele, para que ele não se achasse bom demais. E olha só o que ele fez: 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. Então ele estava pedindo a cura. Paulo, depois de servir ao Cristo por vários anos, primeiro ele perseguiu, mas depois de servir a Cristo vários anos, ele pede a Jesus pela cura. O que Jesus fala? Claro, Paulo é brother, né? Não, você quer isso? Vou te ajudar na hora, chega aí. Não, olha só o que Jesus fala para ele: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder do Cristo. Então, o que ele sentiu de Jesus é que a fraqueza era importante para que ele se aperfeiçoasse. A dor, o processo de adoecimento, já era o processo de cura. A doença já é o processo de recuperação espiritual. É a forma que Deus envia para que a gente corrija o rumo. Quando tem algo doendo em nós, quando tem algo, nosso estômago está doendo, o que se informa para nós? Provavelmente que a nossa alimentação está inadequada. Se os nossos pés doem, provavelmente nós fizemos estripulias ou estamos calçando um sapato ruim. Então a dor, ela tem uma função de nos orientar, de nos dar pistas de onde nós estamos errando, de nos informar, de modificar o comportamento. E ele coloca aqui, Paulo, que a dor, ela tem um processo de fazer crescer o Cristo nele, de aperfeiçoamento. Essa visão é fundamental para nós, porque senão a gente começa a ter a ideia de que a gente vai sair por aí curando todo mundo e pronto, aí não vai ter mais dor, não vai ter mais doença na humanidade inteira. Que aí a hora que todo mundo se tornar espírita, ninguém vai ficar doente mais, vai ficar todo mundo com 500 anos de idade aqui na Terra. Começa a vir umas ideias malucas. Mas não é assim, porque a dor é importante. Então quando Jesus está falando de cura, Ele não está falando de amenizar todas as dores.
não está falando de tirar todas as doenças. Tanto que o Eulício Pressador morreu de gripe. Por isso eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Então olha só a transformação que o cristianismo teve na visão do Paulo. Transforma a forma como ele recebe a doença. Qualquer um de nós talvez fale assim: ah, Jesus, você também não me ajuda, eu estou com um esporão no pé, como é que eu vou fazer campanha? Não, vou fazer outro trabalho aqui que me convém mais. Não, mas ele falava assim: não, por isso eu sinto prazer, porque eu sei que o sacrifício, a ideia de eu me doar, ainda com dor, ao Cristo, ela é valorosa, ela me faz crescer. Eu estar com a dor e continuar servindo a Jesus me faz crescer. Então, quando Jesus pede para a gente ir e curar o quê? E curar para quê? Não é todo mundo que está doente que precisa ser curado. Todos os doentes precisam ser curados, doentes do corpo, pelo menos. Todas as enfermidades do corpo devem ser curadas, retiradas. E a gente tem que voltar e observar a própria conduta de Jesus. Como que foi? Voltando ainda a Paulo, ele coloca na segunda epístola ao Timóteo: Erasto permaneceu em Corinto, mas deixei o Trófimo doente em Mileto. Então o Trófimo, o Paulo já estava curando a galera toda, chegava nas pessoas lá e curava. Já tinha o poder, já estava super assim com Jesus. Por que não curou esse tal de Trófimo? Por que não curou o Trófimo? Existe algo na condição do doente necessário para o processo de cura. E assim também aconteceu com Jesus, porque quando Jesus ele começa a curar, conta lá no capítulo 6 de Marcos, conta que Jesus começou a curar na cidade onde ele morava. Então quando deu sábado, Jesus começou a pregar, e aí todo mundo, os sacerdotes que estavam lá, começaram a ficar incomodados, e falavam assim: ué, mas esse aí não é o filho do carpinteiro? É o Jesusinho, ele sabe o Jesus? Ué, mas o que ele está falando? Por que ele está chegando aqui cheio de toda a sabedoria, de todo o poder? Então eles se como é que ele coloca lá? Eles se ofenderam com a forma como Jesus começou a pregar. E aí Jesus fala: só em sua própria terra, entre os seus parentes, em sua própria casa, é que o profeta não tem honra, e não pôde fazer nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. Ficou admirado com a incredulidade deles. Então, nesse ambiente em que não havia receptividade, Jesus não pôde fazer milagres, só curou os doentes lá. Quem que eram os doentes que ele curou? Ele ia passando assim nas ruas e o pessoal lá da cidade do lado curava. Se ele quisesse, ele podia fazer isso. Estendia as mãos, o pessoal tudo andava. Mas não era assim. Como que era? Se você for observar as curas ligadas a Jesus, os milagres que ele operava, os cegos que ele ajudava, o que acontecia? As pessoas o buscavam. As pessoas buscavam a Jesus. Existe algo importante aí para que a gente aprenda: que existe determinado papel no processo de adoecimento, que para que aconteça o processo de cura, é preciso que o doente busque a cura. É preciso que haja energia por parte daquele que quer ser curado. E a gente vê isso repetidamente nas histórias de Jesus, o tempo todo tem isso. Como que Jesus opera a cura? Quando a gente pega as curas que aconteceu, né, aquele paralítico que cai do teto, Jesus cura, o cego Bartimeu, o que Jesus fala depois que ele cura as pessoas? A tua fé te salvou. Isso é muito interessante,
Porque o cara saía lá do Cafundó do Brejo, tinha maior dificuldade de chegar até Jesus. Aí quando ele chegava lá, Jesus falava para ele: foi você, foi a tua fé. Esse parece ser um ingrediente comum de todas as curas que Jesus faz. A tua fé te salvou. E a fé salva mesmo? Será que a fé, o acreditar, tem realmente esse poder? Hoje mais cedo a Luana estava falando sobre as pesquisas que existem em torno da questão da fé, da religiosidade, da espiritualidade, que quando a pessoa acredita em algo superior, ela fica menos doente, ela fica menos deprimida, ela fica menos ansiosa, ela tem menos níveis de IL-6, que é um enzima inflamatório no corpo, ela tem mais CD4, que é um dos índices de imune, a gente saber se o nosso sistema imune está funcionando. Uma pessoa que tem AIDS e que começa a rezar todos os dias a partir do diagnóstico, ela perde em média 16 CD4 a menos por ano. Isso é tudo fruto de pesquisa. Nós temos certeza que a fé é realmente capaz de ajudar as pessoas. Eu trouxe algumas evidências hoje. Eu gosto muito dessas coisas, por trabalhar dentro dessa área. Eu lembro direitinho, a primeira vez, quando eu ainda era mais novo, eu escutava palestras e tinha uma coisa que me incomodava demais, que era a questão do tempo. E aí eu ficava assim: mas beleza, aí Deus criou o mundo, aí teve o Big Bang, e antes disso, o que Deus fazia? E esse negócio me incomodava, né? E eu lembro de uma palestra que eu escutei sobre a questão do tempo, e a pessoa dizendo que o tempo era a criação da matéria, e que isso já estava provado por inúmeros experimentos, que o tempo era uma parte da matéria, e que ele não existia no mundo não material, e aquilo deu uma paz no meu coração gigantesca. Então, algumas vezes, para algumas pessoas, para os tomés da vida, às vezes é importante mesmo a gente ter a evidência científica, o negócio estampado na cara. Eu trouxe alguma para esses tomés aí, como eu, para saber se a fé cura. Essa aqui, para vocês terem ideia, é uma pesquisa super interessante, que eles fizeram o seguinte: as pessoas estavam com dor de cabeça, e aí eles dividiram as pessoas em vários grupos, para saber se a dor de cabeça ia melhorar ou não. Esse grupo aqui, esse primeiro grupo, é o grupo que não fez nada. Então teve uma porcentagem de pessoas que cura o próprio corpo, sem tomar nada. A dor de cabeça melhora. Uma porcentagem melhorava sem tomar nada. A segunda coluna eram as pessoas que tomavam uma pílula de placebo. Não tinha nada, tinha açúcar, não tinha nada na pílula. Tomavam uma pílula de placebo. Elas melhoravam mais do que aquelas que não tomavam nada. Como é que chama isso? Efeito placebo. Por isso que eles chamam de efeito placebo. Olha só que interessante, no entanto, a terceira coluna. A terceira coluna era uma pessoa que tomava uma pílula que também não tinha nada, mas a pílula de marca. Então não era paracetamol, era Tilenol. Não era dipirona, era Novalgina. Mas não tinha nada, nenhuma nem outra. Melhorava mais do que o outro. Por quê? Porque ele acreditava mais. Olha só que interessante. Olha só como nós somos. A nossa fé ali estampada. E pode ver que esse aqui, é a pessoa que realmente tomou uma aspirina. Olha só a diferença de cura de uma pessoa que tomou aspirina e de uma pessoa que acreditava que tomando a original de marca. É uma diferença mínima. Aquele ali é o efeito da medicação. Olha só o quanto que é efeito da fé e o quanto que é efeito da medicação. É uma diferença pequenininha. Às vezes você fala assim: não, mas isso é só o efeito placebo. Não, meu amigo, não é só o efeito placebo, não, é isso tudo. É a maior parte, às vezes, do efeito. É o efeito da gente acreditar naquilo que a gente está fazendo, naquilo que a gente está tomando. Vocês acham que isso aqui tem influência na hora que você está tomando uma água fluida? Nossa, não, a água fluida não funciona para mim. É lógico. Você acha que você está tomando uma aspirina, não é um Tilenol? Depende. O
processo depende do quanto você acredita, seja remédio orgânico, seja água fluida, que é um remédio espiritual, seja o passe que você está tomando. Se você acha que você está tomando um genérico da vida, você não melhora com o passe, você precisa acreditar no negócio. Porque o processo de cura, ele depende que você chegue até o Cristo. O processo de cura depende que você se esforce em ir até Ele, que você acredite, seja você tomando um remédio ou não. Olha só isso aqui que interessante. O que eles fizeram? Ao invés de estudar as pessoas, eles estudaram os médicos. Eles falaram para os médicos o seguinte: ó, nós vamos fazer uma pesquisa com as pessoas, e o seu grupo está tomando placebo, viu? Mas você fala para eles que é um remédio normal. E os médicos não podiam falar que era placebo para o paciente. Aí eles davam, olha só o efeito do placebo, que é essa linha de baixo. Quando os médicos sabiam que era placebo. Aí depois, terminou essa fase do tratamento, eles chegaram para os médicos e falaram assim: ó, agora você vai dar o tratamento mesmo, beleza? Esse aqui é o que está funcionando. Só que eles deram placebo também. Olha só, o fato do médico acreditar que ele estava dando um remédio, olha a eficácia, lá em cima. Então, se você quer aprender a curar, se você quer cumprir a determinação de Jesus e de curar, você precisa acreditar de verdade que você está entregando um bom produto para a pessoa. Se você está fazendo o passo pensando assim: ah, meu Deus, nossa Senhora, acho que eu não nasci para isso não. Não cura, não funciona. O que você comunica para a pessoa que você quer ajudar, o contato que você faz com ela, aquilo que você transmite na sua energia, é isso que traz essa diferença. Na hora de você receber a pessoa na triagem, na hora de você conversar com a pessoa do posto de assistência, na hora de você entrar alma a alma com a pessoa, a forma como você fala, a energia que você tem, o que você entrega no Evangelho, é o que cura. É a diferença ali entre você ter um efeito horrível e um efeito muito positivo na vida da pessoa, independente de estar usando uma medicação com metabólico ativo ou não. Esse aqui eu acho genial, esse cara aqui, olha só. Ele fez uma cirurgia do joelho, e aí ele escreve uma carta agradecendo o médico, né, que ele fez parte de uma pesquisa sobre cirurgia do joelho. Olha só, eu estava muito impressionado com ele, que era o médico, especialmente quando eu soube que ele era o médico do Rockets, né, que é um ortopedista famoso, um time famoso lá. Então, lógico, eu me candidatei para aquele procedimento novo que eles estavam fazendo. A cirurgia foi 2 anos atrás. O joelho nunca mais me incomodou, ele tinha artrite reumatoide no joelho. É exatamente como o outro joelho agora. Com certeza, eu dou meus créditos ao Dr. Rosella. Sempre que eu vejo um jogo de basquete, eu chamo a minha esposa e digo: olha, é o médico que curou meu joelho. Esse cara que fez uma cirurgia experimental. Só que na verdade ele não sabia, quando ele fez essa carta, que ele fazia parte do grupo controle. Então eles chegaram, levaram ele para o centro cirúrgico, fizeram uma sedação. A hora que ele dormiu, eles fizeram umas marquinhas no joelho dele, por fora, na pele, para fingir que ele tinha feito cirurgia. Acordou ele, levou para o quarto, curou o joelho. Quem curou o joelho? Foi o Dr. Mosella? Quem curou o joelho dele? Foi ele. Foi a crença dele, foi a fé dele. É o que Jesus disse. A tua fé te salvou. A tua crença, a tua energia, a tua vontade de viver te salvou. E é isso que aconteceu com essa pessoa. Então, quando a gente fala da fé que salva, quando a gente está conversando sobre isso, vem vários outros questionamentos, como por exemplo: por que Jesus usou a palavra salvou? Será que o doente, na verdade, estava em perigo, estava em risco? Então, o que é salvou? Tem 2 processos de cura que são super interessantes. Um é aquele em que estava cheio demais a casa que Jesus estava,
E aí tinha um paralítico que queria se curar. E aí eles arrastam o paralítico lá para o telhado, tiram as telhas e desce o paralítico lá, né? Chegou o Tom Cruise lá no Missão Impossível para ser curado. Você imagina a cena. E aí Jesus olha para ele e fala o seguinte: os seus pecados estão perdoados. E o pessoal que está com ele, né, tinha sempre aquele pessoal que ia lá só para dar uma agitada no que Jesus estava falando, falou assim: mas peraí, uai, e você tem poder para perdoar pecado de alguém? E aí Jesus completa: para que tenha certezas que o Filho do Homem pode perdoar pecados, eu digo, levanta-te e anda. E aí o paralítico levanta e anda. A cura do paralítico já tinha sido feita. Em qual momento? No momento em que ele cura os pecados. E o que significa isso, curar os pecados? O Haroldo Dutra fala uma coisa que eu acho bem interessante, que eu gosto. A gente estava escutando ele hoje no carro, e ele diz que pecado é errar o alvo. Então você tem uma meta, você tem um alvo, você tem um objetivo, e você está fora de rumo, você está errando o alvo. Isso é pecado. Então quando a gente está nessa reencarnação aqui, você está perdendo o seu tempo, você está pecando, você está errando o alvo. Quando você planeja vir e render 200 e rende 30, você está errando o alvo, você está pecando. E aí o que Jesus faz? O processo de cura, ele não é um processo de cura física. Jesus, ele atende a alma. Jesus, ele está curando a alma daquela pessoa, ele está dando a oportunidade dela e trazendo ele de volta para o rumo, está trazendo ele de volta para o centro, de volta para a missão dele, para a tarefa dele. Quando Jesus faz isso, o processo de cura está estabelecido. Quando ele toca a alma da pessoa. Tem outra história super interessante. Vamos contar um pedaço aqui do Livro da Esperança de Emmanuel. Depois eu conto esse outro processo de cura, que é o seguinte: lá no Livro da Esperança, no capítulo 78, Emmanuel fala sobre o processo de cura, e ele termina com essa frase, olha só: sim, somos espíritos enfermos com ficha especificada nos gabinetes de tratamento. Todos nós somos enfermos, instalados nas esferas superiores, dos quais instrutores e benfeitores da vida maior nos acompanham e analisam as ações e as reações. Então todos nós temos um fichinho, um prontuário espiritual que está lá guardado, e nós temos instrutores e benfeitores. Por que instrutores? Por que tem instrutor e benfeitor? Só tem benfeitor lá em cima. Porque a maior causa do nosso atraso, da nossa fuga de rumo, do nosso pecado, é a ignorância. É a ignorância dos ensinos de Jesus. E quando a gente fala em ignorância, não é de não conhecer, é de realmente ignorar mesmo. Você tem um ensino, um processo, algo que você sabe como seguir, você ignora aquilo. E aí você precisa realmente de ter a ação de instrutores e benfeitores. Mas é preciso considerar que o facultativo, mesmo sendo nosso Senhor Jesus Cristo, não pode salvar o doente e nem auxiliá-lo de todo, se o doente persiste em fugir do remédio. Nem Jesus salva se você foge do remédio, se você corre da lição, se você não aceita o processo que vai te levar para a cura. Não tem como. Depende de você. Nós estamos vendo de maneira seguida, nós estamos vendo de maneira sistemática que a pedagogia de Jesus e de Deus envolve o processo de saúde e de doença de maneira cíclica.
em que você, ao fugir de rota, ao errar o rumo, ao cometer o pecado, você adoece, e o processo de doença te carrega de volta para o rumo, te carrega de volta para Jesus. E quando você dá esse passo, quando você chega mais perto dele, você entra na faixa vibratória do Cristo, você recebe as possibilidades de cura. Para quê? Para o teu corpo? Não, para a tua alma. E aí o corpo é consequência. Porque a meta não é curar o seu corpo, é curar a sua alma. Então como que nós vamos curar? No livro Estude Vida, o Emmanuel fala dos acidentados da alma. Então a gente tem os acidentados do corpo, aqueles que têm os problemas corpóreos, e temos os acidentados da alma, pessoas que viveram traumas terríveis ao longo da vida, que durante o processo de existência corpórea passaram por dores enormes e tem um trauma, ficou um acidente, algo que eles não conseguem seguir. Atendi essa semana um homem que tinha sido abusado sexualmente pelo inimigo do pai, com 8 anos de idade, como vingança de uma dívida. Então estou devendo para o seu pai me cobrou, estou com raiva dele, ele abusou do filho do rival. Então olha só onde vão as crueldades que acontecem no mundo. O quão comum vocês acham que isso é? Quantas pessoas hoje adultas foram abusadas na infância? Vocês têm ideia? Vou mostrar para vocês. 60% das pessoas vivem um trauma grave ao longo da vida. Um trauma grave ao longo da vida. 50 a 60% das pessoas. 1/8 dos adultos receberam abuso sexual na infância. 1 a cada 4 sofreram abuso físico. 1 a cada 4 crianças sofreu violência doméstica, vivenciavam violência doméstica. Os acidentados da alma são a maioria. Os acidentados da alma são as pessoas que estão nos buscando no pronto-socorro, que é o centro espírita. Os acidentados da alma são aqueles que estão nos buscando no trabalho, que estão buscando o centro espírita, que estão buscando o espiritismo. Por quê? Porque eles estão cansados de sofrer e não têm uma resposta. Eles estão cansados de sofrer e não saber aonde ir. Eles estão fugindo do rumo. Nem todo mundo que é abusado fica doente. Por que disso? Porque existem forças internas que promovem o adoecimento ou a resiliência, e a pessoa não se adoece. Isso muda. Tem um experimento com macaquinhos, rezos, que é esse tipo de macaquinho, que eles fizeram o seguinte: eles pegaram alguns macaquinhos e colocaram sendo cuidados por uma marionete. Era uma macaquinha empalhada que tinha a teta com leite real que eles plantavam lá. Então ela dava comida, mas ela não dava afeto, porque era empalhada. Então metade dos macaquinhos eram cuidados por essa macaquinha empalhada e a metade pela mãe real dos macaquinhos, que dava carinho, que dava afeto. E aí eles estudaram como que era a expressão dos genes. Nessa metade aqui, ó, deixa eu ver se tem um. Opa! Na metade de cima, não tem aqui. Nessa metade de cima são os genes expressos nos macaquinhos criados pela marionete. Na metade de baixo, os genes expressos pelos macaquinhos criados pela mãe. E você pode ver que eles são praticamente o espelho do outro. É praticamente o inverso do outro. Porque o trauma faz com que você modifique várias expressões genéticas que você tem, que a gente já viu, são fatores ligados a você mesmo, ligados à sua própria alma. Então esses traumas, eles podem mudar a forma como a pessoa se comporta. E aí Emmanuel, no livro Estude Vida, nesse capítulo, os acidentados da alma, ele faz o seguinte: age com a prudência e a piedade do enfermeiro que socorre a contusão sem alargar a ferida. Então nós precisamos, para curar, ser um enfermeiro que não piora a ferida. Nós precisamos agir com a piedade, precisamos agir com prudência ao tocar essas pessoas,
Nós não podemos ser mais um que chega e acusa. A pessoa tenta suicídio e vai no pronto-socorro. Como que você acha que a equipe recebe essa pessoa? Com amor? Com carinho? Na grande maioria das vezes com raiva. Então você conversa com alguém que tentou suicídio e foi para o pronto-socorro para você ver. As pessoas falam coisas do tipo assim: tanta gente querendo viver e você querendo se matar. Da próxima vez o socorro podia demorar mais. Nossa, você de novo, não cansa não de tentar suicídio. São os comentários que a equipe médica, a equipe de enfermeiros, as pessoas que estão recepcionando, recebem a pessoa. A pessoa que tenta suicídio te procura no centro espírita. Como que você acolhe ela? Você está obsediado. Faz isso não. Você está doido? Você vai para o vale do suicida. Nós temos que tomar cuidado, porque com informações reais, sérias, a gente pode alargar a ferida. Você precisa, no primeiro momento, ter a prudência e a piedade, acolher a pessoa, informar, porque a verdade ela precisa ser dita. Realmente existem processos obsessivos, realmente existe a vida que continua, ela precisa saber disso. No primeiro momento, acolha, piedade, carinho, acima de tudo carinho, para que ela seja bem recebida. Restaurar sem destruir, emendar sem proscrever, não ignorar que os irmãos transviados se encontram encarcerados na sombra, sendo necessário garantir-lhes uma saída adequada. Os acidentados da alma, quando se perdem, quando estão pecando, eles estão encarcerados na sombra, precisando do nosso socorro na nossa saída. Em qualquer processo de reajuste, recordemos Jesus, que ao ensinar, servindo e corrigir, amando, declarou não ter vindo à terra para curar os sãos. Falta com essa. Então Jesus ensina servindo, Ele corrige amando. E esse deve ser a nossa conduta ao tentar trazer a cura a alguém. Nós precisamos estar cobertos com essa vontade de, acima de tudo, servir ao outro, acolher o outro carinhosamente, porque é esse contato alma a alma que nos ajuda a transformar. Quando Jesus, acho que a Mariana contou essa história hoje, não é, Mariana? Sobre a hemorroíça, aquela que tinha uma hemorragia e que no meio da multidão toca o Cristo. E Jesus fala: alguém me tocou. E aí o Pedro, que era impaciente, já devia estar lá: você está de sacanagem. Não estamos conseguindo nem andar. Tem trocentas pessoas aqui, todo mundo esbarrando, todo mundo fedendo. E você está perguntando quem te tocou, mestre? Colabora, né? Mas ele sabia, alguém me tocou, porque saiu virtude de mim. De toda aquela multidão que estava com Jesus, uma pessoa tocou ele. Uma pessoa chegou na vibração que precisava chegar para sair virtude de Jesus. Aquela pessoa que chega na vibração, aquela pessoa que faz o seu caminho, que chega nesse ponto de estar com o Mestre, automaticamente chega a virtude nela, porque o Cristo está pronto para ajudar. Jesus está pronto para te ajudar, Ele está pronto para curar as pessoas, mas depende da vibração chegar naquilo que Ele pode atender. Quando Ele pede que a gente cure os enfermos, Jesus está pedindo: ajude as pessoas a chegar nessa faixa de vibração. Toque as pessoas para que elas possam chegar até mim. Leve o meu evangelho, porque se realmente você fizer aquilo que você diz, as pessoas serão transformadas. Dizem que quando Francisco de Assis estava prestes a morrer, ele reúne os seus enviados e ele fala: vai, prega o evangelho.
Se necessário, usem palavras. Porque a pregação do Evangelho não é o convencimento intelectual. Ele não é a gente convencer o outro que a nossa religião é melhor. Ele não passa pela ideia do outro entender o que é isso, o que é aquilo. Ele passa pela transformação que a gente impõe magneticamente ao ser melhor. Ele passa pela transformação que acontece no lar, quando a pessoa se transforma. Quando os apóstolos se convertiam ao cristianismo, eles mudavam completamente as suas vidas. Quando Kardec se transformou em espírita, ele mudou completamente a vida dele. A conversão das pessoas que aconteciam, que conheciam a Jesus, que tocavam Jesus, quando Paulo tocou a Jesus, quando Madalena tocou a Jesus, quando Eurípides, e assim vai. Quando as pessoas conhecem o Cristo através do Espiritismo, elas também podem se transformar. Depende da maneira como a gente vive o Espiritismo, como você vive a mensagem de Cristo. E ele fala mais: ressuscitai os mortos, porque as multidões estão morrendo em vida. As pessoas estão passando a adolescência sem conhecer a Jesus, sem que os pais os digam quem é o Cristo. As pessoas estão passando pela vida de casal sem conhecer o outro. Estão passando pela infância sem conhecer seu filho. É a morte em vida. E nós temos que ajudar essas pessoas a voltar para a vida, vivendo a mensagem de Jesus, vivendo intensamente o amor um ao outro, tirando os olhos da tela, voltando os olhos para as pessoas, desconectando para conectar. Jesus quer que a gente expulse os demônios, mas você acha que os demônios, que são os obsessores, que são filhos de Deus, eles merecem ser expulsos? Esses demônios são fáceis, porque você os converte, eles vêm a trabalhar com você, são irmãos nossos. Se o doente não muda, você expulsa 7 e 14, você expulsa 14 e 28. Rodagem deve ter pelo menos uns 100 casos aí de tratamento espiritual que foi feito na equipe dele. As pessoas foram curadas e voltaram 6 meses depois, um dobro de obsessor. Os obsessores estão onde? Já estão regenerados, estão tudo trabalhando, e o cara está lá com outros obsessores. Esse expulsar o demônio aqui é expulsar os nossos demônios. Expulsa, claro, afasta os obsessores para tratá-los, para amá-los também, para curar os enfermos que os são, mas expulsa os demônios que te convencem a não acordar cedo para trabalhar por alguém, a não ter uma rotina, a se enganar no álcool. Expulsa o demônio que te diz que agredir o outro, que é infidelidade, que curtir a vida através da manifestação simplesmente da carne, isso é positivo. Expulsa isso de você, que com a tua ação, que com a tua vontade, você vai conseguir também expulsar isso do mundo. E quando receber essa graça, que você possa dar de graça isso também para outro, que você possa oferecer isso como um presente que recebeu de Jesus e que dá em nome dele, a fim de curar alguém. Jesus nos abençoe, pessoal. Boa noite. Pessoal, quando eu agradecer ao Rodrigo pelas palavras,